Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma revisão com vocês sobre termoquímica, os conceitos básicos da termoquímica. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é termoquímica. A termoquímica é a parte da química que estuda a quantidade de energia envolvida nas reações químicas ou envolvida nas mudanças de estado físico de uma substância. Então, quando a gente está falando de energia envolvida, é a mesma coisa de falar de calor, tá? Então, é a quantidade de calor que está envolvido nessa reação química ou nessa transformação da substância, nessa mudança de estado físico. Essas reações, essas mudanças de estado físico, elas podem absorver calor ou energia, que é a mesma coisa, ou elas podem liberar calor ou energia, né, que é a mesma coisa. Então, nós temos as chamadas reações endotérmicas e exotérmicas, que envolvem esse calor, essa energia. Todas as reações possuem uma energia envolvida, tá? Então, qualquer que seja a reação, ela pode ser classificada como uma reação endotérmica ou exotérmica. Vamos entender melhor cada uma delas, então. Uma reação endotérmica é uma reação que absorve calor para formar os produtos. Então, é uma reação que precisa de calor para acontecer, tá? Então, ela absorve calor para que ela possa acontecer. A mesma coisa para uma mudança de estado físico. Então, né, vamos pensar numa ebulição. O que é a ebulição? É quando a gente tem uma substância no estado líquido e ela passa para o estado de gás, estado gasoso ou vapor. Quando a gente aquece a água em um recipiente no fogo, o que acontece? Ela está no estado líquido e a gente está fornecendo energia para ela. Então, a gente está fornecendo calor com o fogo. A água, ela vai absorver o calor, né? E vai se transformar em vapor. Ela começa a ebulição quando ela atinge 100 graus Celsius. Então, é um exemplo onde a substância está absorvendo calor. A mesma coisa para as reações químicas. Os reagentes, eles absorvem esse calor, essa energia e formam os produtos, tá? Outro exemplo é quando a gente passa um álcool no braço ou na mão. E em seguida, a gente assopra essa substância, a gente assopra a nossa mão. O que acontece? O que você vai sentir? Você vai sentir um friozinho na pele. Por que isso acontece? O álcool você passou em estado líquido na sua mão e quando você assopra, ele evapora. O que é evaporar? Ele sofre ebulição, então ele vai passar do estado líquido para o gás. Quando ele sofre essa ebulição, quando ele muda de estado físico, ele precisa absorver calor para que isso aconteça. Então, quando você assopra e ele evapora, ele absorve calor. Ele está em contato com a sua pele e ele vai absorver calor de onde? Da sua pele. Por isso você sente um friozinho, porque o álcool está absorvendo o calor da sua pele para evaporar. Já uma reação exotérmica é uma reação que libera calor quando são formados os produtos, tá? Então vejam a diferença. Para uma reação endotérmica, ela precisa absorver calor para formar os produtos. Na reação exotérmica, ela libera calor quando os produtos são formados. Então, reação endotérmica precisa de calor para acontecer. Reação exotérmica, ela libera calor depois que acontece, certo? Então, um exemplo aqui é quando a gente acende uma fogueira e fica ao lado dela. A gente sente o calor da fogueira, não sente? Ali está acontecendo uma reação de queima e essa reação, ela libera calor. Por isso que a gente sente o calor ao redor da fogueira. Essas são, então, as definições de uma reação endotérmica e exotérmica, a diferença entre elas, certo? E essas energias, esse calor envolvido nas reações, que são tanto endotérmicas quanto exotérmicas, elas podem ser calculadas, tá? Nós chamamos de entalpia essa quantidade de calor, essa quantidade de energia que está envolvida em cada uma dessas reações químicas, tá? Então, esse calor que a água absorveu para evaporar é um valor de entalpia. Esse calor que a fogueira libera quando ocorre a reação de queima também é um valor de entalpia. É um valor, certo, do calor que está envolvido ali naquela reação. Mas como que a gente calcula isso? A gente calcula pela variação de entalpia.
que é a variação? A variação, assim como na matemática ou na física, é o resultado entre um valor final menos um valor inicial. Então, a variação de entalpia é a diferença entre a entalpia final menos a entalpia inicial, ou seja, a diferença entre a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. A gente representa ΔH para variação de entalpia e somente H para entalpia. Então, quando a gente fala entalpia dos produtos, a gente vai colocar HP, como está aqui na fórmula. Quando a gente fala de entalpia dos reagentes, a gente coloca HR, como aqui a gente vê na fórmula. E quando a gente fala de variação de entalpia, que daí é o final menos o inicial, os produtos menos os reagentes, então a gente utiliza ΔH. Sempre a gente vai utilizar, então, esta fórmula para calcular a variação de entalpia de uma reação.